aqui nesta noite, no meio da sua igreja, esse Deus que já desceu aqui nesta noite, através do glorioso, majestoso, amado Espírito Santo. E nós já adoramos a esse Deus grande, hinos que foram entoados aqui a Ele, enalteceram a sua grandeza, a sua soberania, e ficou bem gravado e lembrado em nossas mentes, que Deus, quando Ele decide fazer, Ele faz, e Ele faz do seu jeito. Se for preciso nessa noite, Ele trabalhar fora da lógica, é claro que Ele vai trabalhar fora da lógica. E eu costumo dizer que Deus trabalha fora da lógica naqueles que adoram e que servem a Ele fora da lógica. Aleluia. Portanto, se você é um crente meio doido, um crente bem pentecostal, um crente que tem fé, um crente que vem para a casa do Senhor disposto a adorar a Deus, disposto a levantar as mãos para o céu se for necessário, se der para levantar o pé também levanta. Se você é um crente desse que vem para a igreja para adorar, para glorificar, para exaltar, eu tenho certeza que nessa noite Deus vai te surpreender. Eu tenho certeza que nessa noite Deus vai fazer grandes milagres. E Deus já bradou ao meu coração nessa noite que algumas causas terão vitória nessa noite, porque em campanhas passadas você entregou a tua causa na mão de Deus, e quem coloca a causa na mão de Deus não perde a batalha. Meu Deus! Aleluia! Meu Deus! Mas será mais do que vencedor em nome de Jesus glorificado. Eu estou feliz, porque o crente é feliz, não importa se está passando por luta, não importa se está passando por prova, não importa se tem adversidade, se tem espinho, se tem pedra, o crente vai saltando obstáculos, passando por cima de barreiras e dizendo: o Senhor é o meu Deus, o Senhor está comigo, eu não temerei mal nenhum, porque Deus vai na frente dando vitória. Vamos para a mensagem que o Senhor já pregou ao nosso coração, e agora eu vou passar para vocês com a ajuda do sábio e perfeito Espírito Santo de Deus. Lemos uma palavra no livro de 1 Crônicas de Israel, no capítulo 4. Dentro desse capítulo 4, no versículo 9 e no versículo 10, existe um tesouro inigualável. Um tesouro que muitos ainda não encontraram, um tesouro que muitos ainda não acharam. E desde já eu já vou explicar as razões, porque muitos não leram essa passagem, não entenderam ainda esta passagem, quão lindo e importante é este tesouro para a vida da igreja, para a vida dos filhos de Deus, para a vida daqueles que são adoradores. Esta passagem está no livro de 1 Crônicas,
colocou o nome de Jabes, que significa dor. Numa tradução mais exata do hebraico, significa aquele que vai causar dor. Está falando para o futuro, está apontando para o futuro, aquele que vai causar dor. Agora imagine comigo, vamos entrar dentro da história. Imagina Jabes crescendo, chegando à idade da adolescência, à idade da juventude. Imagina Jabes no meio dos seus colegas da escola. Imagina Jabes, irmão Oséias, no meio dos seus familiares, dos seus amigos, e alguém olhar para ele caçoando, zombando e dizer: lá vem aquele que significa dor, lá vem aquele que foi gerado com dor, lá vem aquele que não vai dar nada, lá vem aquele que não é ninguém, lá vem aquele que nunca vai vencer, lá vem aquele que não vai superar os obstáculos. Mas Deus estava olhando do céu e só esperando a oportunidade, só esperando o coração de Jabes dar um grito e dizer: Deus me ajuda, para Deus se levantar do céu e entrar em ação na sua soberania e dizer: eu vou mudar a tua história, eu vou fazer o impossível por você. Aleluia. Eu não sei o que andam falando para você, eu não sei o que andam dizendo de você, eu não sei quais são os comentários ao teu respeito com relação ao teu nome, ao teu casamento, ao teu ministério, mas como profeta de Deus nessa noite, eu vim aqui dizer que toda maldição já caiu por terra, que toda obra de macumbaria já caiu por terra. A vitória é do povo de Deus, e só quem acredita levanta a mão, chega para o céu e dá pelo menos os 3 glórias para Jesus de Nazaré. Se você veio para adorar, abre a porta e aparentemente não havia saída para Jabes, estava tudo aparentemente dando errado. O início de Jabes era o pior início, quem sabe, de todos os jovens, de todos os moços daquela época da sua geração. Jabes carregava um fardo consigo, o fardo de ter um nome com este significado, o fardo de ter um nome que não lhe trazia status, que não lhe trazia aprovação, que não lhe trazia aceitação. Jabes estava carregando um fardo pesado. Talvez alguém olhe para ele e disse: Jabes, o teu jeito é ficar no esquecimento. Sabe o que vai acontecer contigo, Jabes? Ninguém vai lembrar de você. Talvez vão lembrar dos teus irmãos, talvez vão lembrar da tua mãe, mas de você ninguém vai lembrar. Mas a Bíblia diz que Jabes descobriu a saída, Jabes descobriu a receita, descobriu a fórmula para ter uma vida de excelência, para alcançar o sucesso com Deus. Sabe qual foi a saída? É a mesma que Deus está dizendo para você hoje. A Bíblia diz que Deus invocou o Deus de Israel. A Bíblia diz que Jabes orou ao Deus de Israel. Eu não sei se Jabes estava no deserto, eu não sei aonde que Jabes estava quando ele orou a Deus, mas uma coisa eu sei: Jabes orou com fé, porque a Bíblia diz que todos os pedidos que chegaram em Deus por parte de Jabes, Deus respondeu. Jabes podia não ter nada, mas ele tinha fé. A Bíblia diz que é impossível agradar a Deus sem fé. A Bíblia diz que é para nós se chegar a Deus que Ele se chegará a nós, e nos abraçará, nos consolará, nos levantará, nos honrará, nos trará vitória, fará o impossível. Saída para vencermos, a solução para os nossos problemas, a solução para as nossas impossibilidades é na oração. É na oração que você vai vencer a guerra. É
em oração, nós tornamos crentes fracos. Sem oração, ai meu Jesus, eu vou falar. Deus está falando comigo aqui, eu vou falar. Sem oração, nós nos tornamos crentes raquíticos espiritualmente. Não temos força para nada, a não ser para reclamar, a não ser para murmurar, a não ser para questionar. Mas o crente que ora vai ter milagre para contar. O crente que ora jamais será esquecido, mas será lembrado pelo seu legado de oração, será lembrado por suas orações que fez. Aleluia. Aleluia! E Jabes foi para a oração. E o primeiro pedido que Jabes fez, deixa eu morrer ali. Jabes disse: Senhor, Jabes sabia de toda a história, não vai entrar aqui no contexto histórico, não, do Antigo Testamento, mas só uma pincelada. Jabes sabia da história, do que Deus havia feito com Abraão, do que Deus havia feito com os patriarcas. A história de Jabes acontece quando eles já estavam na Canaã, no tempo dos juízes. Então muito tempo havia se passado. Jabes acompanhava toda a história milagrosa de Deus com a nação de Israel, os patriarcas, com os profetas. Então Jabes sabia a quem ele estava invocando. Jabes sabia que ele estava invocando o Eu Sou, o Jeová Jireh, o Jeová Adonai, o Jeová Samar, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que tem o controle de todas as coisas. Jabes sabia a quem ele estava recorrendo. Aleluia. Se você falou com Deus, descanse. Se você orou a Deus, descanse. Se você colocou na mão de Deus, só espera a hora. E Deus está me dizendo aqui agora que a hora para alguns já chegou, é hoje à noite. A hora chegou do que, pregador? De você contar o teu milagre, de você testemunhar a tua bênção, de você dizer: o Deus dos impossíveis se lembrou de mim e minha bênção. Quem crê, leva a mãozinha pro céu, desce o pulmão de ar, tá grito misturado com aleluia, glória misturado com aleluia. Se Deus te renovar, fala em língua também. Satanás vai perder, Satanás já perdeu. A vitória é sua em nome de Jesus, a vitória é da igreja. Primeiro pedido de Jabes: Deus, tem Israel, eu peço que o Senhor me abençoe. Em algumas traduções, que o Senhor me abençoe muitíssimamente. Jabes estava falando com Deus maior, o soberano, com o grande, com o altíssimo, com o inaudito Deus. Jabes não ia pedir pouca coisa não, até porque ele estava falando com Deus que é soberano. Ele disse: Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe muitíssimo. Eu sei que o Senhor vai mudar a minha história, e quem dizia que eu não ia dar nada vai ter que um dia ler a minha história. Alguém um dia vai abrir as crônicas de Israel e vai ver o meu nome lá, e junto com o meu nome a minha história, porque o Senhor vai mudar a minha história. Segundo pedido de Jabes: alargue as minhas fronteiras, amplie os meus termos. Em algumas traduções, uma e outra, alargue os meus territórios. Jabes estava dentro da terra prometida. Jabes estava na Canaã. O lugar que Jabes estava era um lugar, pastor Antônio, que havia toda a possibilidade de crescer. Por isso ele olha para o céu e diz: Senhor, alarga minhas fronteiras. Em outras palavras, irmãos, ele estava dizendo: Senhor, eu não quero ser só isso, eu não quero só ter isso. Dá-me um ministério maior, dá-me uma visão maior, dá-me, Senhor. Senhor, eu não nasci para estar somente aqui, aleluia, mas eu nasci para estar em vários lugares. Eu nasci, Senhor, para crescer. O Senhor é Deus grande. Eu quero que o Senhor alargue as minhas fronteiras. Eu quero muita terra. Em outras palavras, Jabes também estava dizendo: Senhor, eu quero deixar a minha marca. Eu quero ser um influenciador. Eu não quero ser influenciado, mas eu quero influenciar as próximas gerações. Aleluia. Terceiro pedido para nós apurar em
Senhor. Aleluia. Que a tua mão, Senhor, seja comigo. Aqui está. Aqui está. Dos crentes, êxito para grandes vitórias. A mão do Senhor está sobre a nossa vida. Quando a mão de Deus está sobre a nossa vida, quando a mão de Deus está sobre o nosso ministério, quando a mão de Deus está sobre a tua família, ei, quando a mão de Deus está sobre as tuas finanças, ei, quando a mão de Deus está sobre o teu casamento, sobre o teu lar, sobre os teus filhos, não tem demônio no inferno que vai te resistir, não tem prova na terra que vai te vencer, porque a mão do Todo-Poderoso está estendida para te guardar, para te livrar, para te proteger, para te dar um escape, para trazer o livramento. A presença de Deus forte. Há uma presença de Deus forte neste lugar. Não é só no altar, porque o Espírito Santo de Deus está trazendo ao meu coração. Ele está tocando corações de pessoas que estão atrás. Aleluia, só quem veio para receber. Abra o coração, levanta a mão, abre a boca e recebe de Deus agora. Em nome de Jesus, quem está lá atrás, no meio, aqui na frente, todos que estão dentro desse conclave, receba a glória de Deus, receba a unção de Deus, unção de milagre, unção que quebra jugo, unção que levanta, unção que destrói as enfermidades, unção que traz milagre, só quem te pega. Yeah. Aleluia. Ei! A mão de Deus sobre alguém, escuta aqui, revelação de Deus. A mão de Deus sobre a vida de alguém transforma esse alguém, por mais simples e analfabeto até mesmo que seja. Mas quando a mão de Deus está sobre alguém, esse alguém se torna um herói. Vai lá para a galeria dos heróis da fé. E olha que aqueles que estão na galeria dos heróis da fé não é homens cultos, não, homens com doutorado, com faculdade, não. Eram homens simples, homens comuns, mas que creram num Deus de milagre, que creram um dia num Deus que transforma e muda a história, e por isso eles foram parar lá na galeria dos heróis da fé. Você vai para onde, meu irmão? Quarto pedido para encerrarmos. A irmã já se prepara para louvar. Senhor, me livres do mal. Se morre de pé. Sou prudente no horário. Aprendi com os meus pastores assim. Aqueles que estão na campanha, não sei em qual quarta, venha correndo aqui na frente. Vamos encher esse espaço aqui o máximo que der. Que nesta noite Deus vai realizar milagres. Aqueles que estão fazendo a campanha nas quartas-feiras, aqueles que creram, aleluia, no que foi pregado nesta noite, aqueles que vieram para cá dispostos a continuar acreditando no Deus que faz milagre, no Deus dos impossíveis, eu te espero aqui na frente para orarmos pela tua vida, em nome de Jesus, abençoarmos a tua história. Anamacanto namasube na séria. Aleluia! Já me disse, me livres do mal. Só porque ele disse, o quarto pedido assim, me livres do mal. Porque ele sabia que quando Deus abençoasse ele, irmão Oséias, quando Deus mudasse a história dele, quando Deus alargasse